galerinha, tudo bem? Mais uma vez, prazerzão estar aqui para a gente dar continuidade à histologia vegetal, trabalhando a nossa terceira parte, tá? Então não se esqueça de assistir a primeira e assistir a segunda. E vem para cá nessa terceira parte, onde a gente vai falar dos tecidos adultos de condução, tá? Que são o nosso xilema e o nosso floema. Então vamos registrar aqui o xilema e o floema, joia? Serão os tecidos da nossa aula de hoje. Então, vamos lá falar sobre esses tecidos de condução, que são o xilema e o floema, tá? Lembrando para você que o xilema pode ser chamado também de lenho, beleza? Enquanto o floema é conhecido por líber. Então, nós temos o xilema, chamado de lenho, e o floema, chamado de líber. Galerinha, o xilema e o floema são formados pelo câmbio. Vou colocar aqui, ó, formados pelo câmbio, joia? Vamos jogar aqui, também formado pelo câmbio. Formados pelo câmbio, que é o meristema secundário da planta, tá? Ele forma tanto o xilema quanto forma o floema. E o xilema, o que ele conduz? Galerinha, o xilema, ele é responsável pela condução da chamada seiva bruta, que a galera não está muito mais gostando de falar, nem de escrever seiva bruta. Ah, o pessoal está gostando de usar o termo seiva inorgânica. Então a gente fala seiva bruta ou inorgânica, que é a mesma coisa. E essa seiva bruta ou inorgânica, ela é composta de água mais sais minerais, tá? Aí, com água e sal mineral, a planta absorve da raiz, é isso? Isso. E leva até o alto, isso mesmo. Portanto, o xilema, ele conduz de baixo para cima. Muito bem, prende aqui, ó. A gente fala que, eu sei que isso é horrível, mas é um jeito de te ensinar, tá? A gente fala que o xilema chove, beleza? Então o xilema vai subindo, 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 subindo. Legal? Então, ó, o pessoal da botânica detesta quando a gente fala isso aqui, mas a gente vai ter que anotar. Olha só, o xilema, ele tem condução ascendente, tá? Ou seja, ele vai para cima. A gente fala que o xilema, ele chove, beleza? Para você não esquecer, o xilema chove, certo? E chove levando água mais sais minerais. Tranquilinho? Enquanto o floema, galera, olha só, o floema, ele conduz a chamada seiva elaborada. Igor, por que é chamada de seiva elaborada? Porque é a própria plantinha quem elabora, tá? Então é uma seiva elaborada ou produzida pela planta. A gente chama ela também de seiva orgânica. Então, posso falar elaborada ou orgânica, tá? E ela é composta por água mais açúcares ou carboidratos. Aí eu sei que o açúcar ou carboidrato, a glicose, é produzido na fotossíntese. Beleza. Que quem faz fotossíntese é a folha. Legal. Então essa água mais esse açúcar vai da folha para a raiz, onde ele é guardado. Muito bem, é isso mesmo. Então olha só, o floema, ele desce. Joia? Então a gente fala que o floema vai da folha em direção ao caule e à raiz. Então olha aí, o floema, ele tem a chamada condução descendente, tá? Ele desce. O floema tem condução descendente. Opa, palavrinha danada. Descendente. Tá legal. Então tá aí para você. Ó, outro detalhe importante para você aqui. O xilema, galerinha, ele é formado por células mortas. Esse é um detalhe importante, tá? Os vegetais têm 3 tecidos formados por células mortas. Eu te mostrei 2 na última aula, estamos te mostrando um nessa, tá? Quais são os 3? Suber, esclerênquima e xilema. Esses 3 são mortos, tá? E o xilema é morto porque ele ou as células são
impregnadas de lignina, tá? Assim como acontece lá no esclerênquima, acontece aqui também no xilema, ele é impregnado de lignina. Essas células aqui são chamadas de vasos lenhosos, mas você também pode encontrar com o nome de traqueídes, tá? Traqueíde é um tipo de vaso lenhoso mais primitivo. Você vai encontrar em todas as plantas vasculares, vão apresentar esse traqueíde, tá? E você pode encontrar também o chamado elemento de vaso, que é encontrado principalmente nas angiospermas, que é o grupo mais evoluído de planta, tá? Então são chamados aqui, ó, popularmente de vasos lenhosos. E esses vasos lenhosos podem ser traqueídes ou podem ser elementos de vaso, tá? Já aqui no floema, galera, o floema é formado por células vivas, tá? Porém, essas células vivas são anucleadas, então são células vivas e anucleadas. E você fala assim, e como é que essa célula viva e anucleada sobrevive? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que ela sobrevive, tá? Essas células aqui são chamadas de vasos liberianos, ou você também pode encontrar com o nome de placa crivada ou tubo crivado, elemento de tubo crivado, que é a mesma coisa, tá? Placa crivada, elemento de tubo crivado, é a mesmíssima coisa. Galerinha, o floema, olha só, ele é assim, ó, tem um vasinho, no meio desse vasinho, você vai encontrar um disco. Esse disco é cheio de buraquinhos. Essa é a célula que a gente chama de placa crivada, joia? É uma célula anucleada. Só que ao redor dela, nós encontramos outras células, ó, que ficam aqui ao redor, com núcleo, chamadas de células companheiras, ó. Vou anotar para cá. Então são chamadas aqui de células companheiras, joia? Essa célula companheira, ela nutre e mantém viva essa celulinha aqui do meio, que é a chamada placa crivada ou elemento de tubo crivado, tá? E por que o floema não é um vaso completamente aberto? Por que ficam esses furinhos aí? Porque lembra que a seiva elaborada, ela desce. Se não tivesse esses furinhos, ela desceria com muita pressão de uma vez só, tá? Então esses furinhos, eles freiam a velocidade de descida da seiva e depois, ó, ela vai escorrer de maneira lenta e gradual para baixo. Legal? Por isso precisa ali da plaquinha crivada para dar uma segurada na pressão. Ela vai diminuindo a pressão, então a raiz e os órgãos, que a gente chama de órgãos armazenadores, vão poder assimilar essa seiva elaborada com certo tempo. Legal? Tranquilo para você até aí? Então vamos apagar aqui, fazer um desenho do caule e te mostrar algumas coisas importantes. Segura aí, estamos voltando, apagando, apagando, apagando. Então vamos lá, galerinha, ver aqui um esquema, um corte do caule para a gente entender essa questão aí de xilema e de floema, tá? Dá uma olhada para cá, ó. Quando a gente olha para o corte do caule, tá? A gente percebe que mais externamente nós temos a chamada periderme. O que é a periderme? É o conjunto do suber, que é a casquinha da árvore, joia, que é o que fica mais por fora, do felogênio, que é essa camada aqui, que é o meristema secundário, tá? E da feloderme, que seria isso aqui, ó. Então, olha só, suber mais felogênio mais feloderme forma a chamada periderme, joia? Depois a gente vai encontrar, olha só, aqui em vermelho, o floema, que é produzido pelo câmbio que está aqui em azul. Lembra que o câmbio é um meristema secundário, então ele produz um cara para fora, que é o floema, joia? Então, o floema, ele é mais externo, ele é produzido para fora, joia? Floema para fora, bacaninha? E ele produz um cara para dentro, que é o xilema. Você vai falar assim, Ivo, cadê o xilema? Galera, o xilema, ele é dividido em duas partes, tá? Existe um xilema novo, que fica logo abaixo do câmbio, que está aqui em verde, que a gente chama de alburno, tá? Então, esse alburno
é um xilema novo. Novo trabalha, tá? Então esse alburno aqui, ele faz a condução, beleza? É papel dele fazer a condução de seiva. Isso é com alburno, que é o xilema novo, tá legal? Agora, o xilema que está mais no centro, ele já é um xilema velho. Velho, lembra? Velho está aposentado, né? Velho não quer mais trabalhar. Então, ó, o xilema velho, ele já não trabalha mais. A gente chama ele de cerne, é o meio da árvore, tá? E se ele não trabalha mais, se ele não faz condução, para que ele serve? Ele serve como elemento de sustentação. Galera, o cerne é a parte mais dura da planta. Você sabe que para manter um prédio em pé, você tem que encher ele de colunas. A natureza também sabe disso. Para manter uma grande árvore em pé, tem que haver uma coluna central que sustente aquele vegetal. A coluna central que sustenta é o cerne, tá? Portanto, a gente fala aqui alburno, ó, mais alburno, vamos escrever direitinho, alburno mais cerne formam juntos o xilema, tá? Então, grande parte do caule do vegetal, galera, é xilema. Se você pegar aí, a maior parte do caule é xilema, joia? E repara que a maior parte é o cerne, ou seja, a maior parte da massa, né, da matéria das árvores é de célula morta. A gente chama de necromassa, tá? Que são formadas por células mortas, que é o xilema. Legal? Tranquilo para você até aí? Certinho? Outro detalhe que vem muito em prova é isso aqui que vocês estão vendo, que a gente chama de anel de Malpighi. Muito comum ter questão com isso em prova, tá? O que é o anel de Malpighi? O produtor vem aqui e faz um corte ao redor da árvore, tá? Quando ele faz esse corte ao redor da árvore, a árvore geralmente acaba morrendo. Isso é chamado de anelamento, tá? O procedimento é conhecido como anel de Malpighi. E por que a árvore morre? Porque olha só, quando você faz esse corte, o que você elimina? O xilema, que está mais para dentro, ou o floema, que está mais para fora? Você acaba eliminando o floema. Então, a seiva bruta que está vindo aqui de cima, ó, ela não chega na raiz. Os açúcares, que é o alimento da planta, produzido na fotossíntese, não chega na raiz. Você vai ver que o caule do vegetal, ele dá até uma engrossada, ó. Aqui em cima, ele fica mais grosso. A seiva vai se acumulando aqui nesse ponto, tá? A parte de cima fica mais grossa. Como a seiva elaborada não chega aqui embaixo, o vegetal acaba morrendo, tá? A gente chama isso aí de anel de Malpighi. Tranquilo? Com isso, a gente encerra a nossa aula. Encerramos também o nosso tópico de histologia vegetal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram para tirar dúvida lá comigo. Eu te espero aí para as próximas aulas de botânica ou para as próximas aulas de histologia animal. Tá joia? Um grande beijo, obrigado e até lá!